nós vamos falar sobre sistemas de amortização. E para começar, falar um pouquinho aqui sobre o que é, amortização. Amortização é o processo financeiro pelo qual uma dívida, ou uma obrigação é paga progressivamente por meio de parcelas, até chegar ao final dessas parcelas e acontecer aí a liquidação total então dos seus débitos, E a diferença entre os sistemas de amortização está na forma do cálculo dos juros e da amortização do capital e do saldo devedor. E sistemas de amortização são as diferentes formas existentes para pagar um empréstimo. E aí nós vamos falar de dois sistemas aqui que são utilizados, muito utilizados, que é o sistema francês, ou o sistema de prestação constante, prestações constantes, que é o Price, utilizado pelos bancos, e pelas financeiras de modo geral. E aí nesse sistema esse sistema ele é utilizado em financiamento de bens de consumo de mercado no Brasil, como automóveis, eletrodomésticos, enfim, e etc., outros produtos, podendo ser também utilizado no pagamento de financiamentos imobiliários. E aí, para ser mais prático, nós vamos direto aqui a um exemplo. Então, nosso primeiro exemplo é um empréstimo de R$1.000 foi contratado com juros de 1,25% ao mês em uma instituição financeira para ser pago em 5 parcelas iguais e imediatas pelo sistema Price. Pede-se fazer o demonstrativo da evolução da dívida, mostrando o valor da parcela, o valor dos juros e o valor da amortização e o valor do saldo devedor ao final de cada período. Então, o primeiro passo é calcular o valor da parcela. E aqui foi calculado o valor da parcela utilizando a fórmula, que é essa fórmula que está aqui em cima. Então, que é o PV dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 vezes 1 mais I elevado a N. Então, você pode utilizar essa fórmula para você poder calcular a parcela. Então está aqui substituindo o PV, que é o valor do empréstimo, que é de R$1.000, substituindo aqui na fórmula o nosso I por 0,0125, elevado a N, que são 5 parcelas, então o número de parcelas é igual a 5, e dividido por 0,0125, de novo a taxa, porque nós temos que pegar a taxa que é 1,25 e dividir por 100 para colocar na fórmula. Efetuando esse cálculo dos valores substituídos aqui na fórmula, nós vamos ter então a parcela de R$ 207,56. Eu não vou utilizar essa fórmula para fazer o cálculo, eu vou usar a HP para fazer os cálculos aqui do parcelamento, o valor das parcelas, da amortização, do saldo devedor, enfim, do demonstrativo todo. Então vamos lá. Usando a HP, então nós temos algumas teclas aqui importantes, umas teclas específicas que nós vamos utilizar. E nesse caso, principalmente nós vamos utilizar aqui a tecla F, que é a laranjinha, para poder usar aqui a tecla N, que é dar o valor do amorte aqui, que vem escrito em cima, para a gente poder calcular o valor aqui dos juros e depois o valor da amortização e o valor do saldo devedor também. Então, nós vamos utilizar principalmente essas teclas que estão aqui nos retângulos vermelhos. Então, a tecla F, a RCL, essa tecla aqui do X, Y, tem parece que 2 setinhas aqui, parece um sinal de maior e igual, que a gente fala normalmente X troca Y. PMT, que é o cálculo da parcela de pagamento. PV, que é o valor do empréstimo, o valor presente. E o N, nós vamos utilizar aqui em alguns casos para calcular usar como número de parcelas, para poder calcular o valor da parcela. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é calcular o valor da parcela utilizando aqui a calculadora HP12C. Então, vamos lá. Nesse caso, primeira coisa a fazer, entra com o valor do empréstimo, que é de R$1.000, então, valor de R$1.000,
ele é o valor presente. Então, 1000, usa a tecla CHS, essa tecla aqui, CHS, PV, CHS, PV. Em seguida, digita 1,25 I, que é a taxa, 5N, que é o número de prestações, aperta aí a tecla PMT e, portanto, você terá o valor aí da parcela, que é de R$ 207,56. Feito isso, né? Coloca-se os valores das parcelas no demonstrativo, então 207,56 a primeira parcela, 207,56 a segunda parcela, até a quinta parcela. Depois que você anotou os valores dos pagamentos, que são as parcelas, então vamos lá, vamos começar aqui pelo saldo devedor. Por enquanto, meu saldo devedor ele é 1000, que é o valor do empréstimo. Aí eu vou para a calculadora e vou calcular os juros, então eu vou pegar 1000 e vou fazer 1000 vezes 1,25%, e 1000 vezes 1,25%, isso vai dar R$ 12,50 de juro. Aí eu quero saber o valor da amortização. O que eu faço? Para eu saber o valor da amortização nesse sistema, né, o sistema Price, eu tenho que pegar o valor do pagamento menos o valor dos juros e colocar aqui na amortização. Então, 207,56 menos R$ 12,50, que dá R$ 195,06. Vai lá e amortiza, ou seja, retira, né, subtrai a amortização, o valor da amortização do saldo devedor, e aí você terá um novo saldo devedor após o pagamento da primeira parcela. Então, tirando aí do 1000, tirando 195,06, dá R$ 804,94, né? Arredondamento para baixo aqui. Feito isso, né? Pagou a primeira, amortizou 195, porque os juros você não deduz aqui do saldo devedor, e sim o valor da amortização apenas, que é o pagamento menos os juros. Pega aí o 804,94, calcula 1,25 novamente de juros, né? 1,25% ao mês aqui de juros, o nosso problema. Calculando 1,25% de 804,94, vai dar R$ 10,06, arredondando aqui. Para eu achar novamente o valor da amortização, então eu vou pegar o valor do pagamento menos o valor dos juros de R$ 10,06, que vai dar R$ 197,50. Então, esse é o valor a ser amortizado após aí o segundo pagamento. Então, 804,94 tira 197,50, que vai dar R$ 607,44. Teve arredondamentos aqui, que eu estou deixando tudo com duas casas. Estou utilizando o critério de arredondamento, que nós já vimos. Então, após o segundo pagamento, o meu saldo devedor agora ficou de R$ 607,44. Muito bem, calcula-se os juros novamente de 1,25. Então, para adiantar, eu já deixei digitado. 1,25 de 607,44 dá 7,59. Então, pego o valor do pagamento, o valor da parcela, subtrai os juros. Eu vou ter aqui, então, o valor da amortização, que é R$ 199,97, que dá R$ 407,44. Então, após o terceiro pagamento, esse é o meu novo saldo devedor, e é sobre ele que eu calculo os juros de 1,25% agora, que vai dar R$ 5,09. Valor da parcela, menos os juros, valor que eu vou amortizar na minha dívida. 407,47, tiro 202,47, dá 205. Então, esse é meu saldo devedor após o quarto pagamento. Pego 205, calculo 1,25% dele, vai dar 2,56. Pego o saldo devedor, tiro esses juros de 2,56
Então eu vou ter aqui o 205. Esse 205 eu vou amortizar na minha dívida, portanto, após o pagamento dessa quinta parcela de 207,56, o meu saldo devedor passa a ser zero. Tá? Às vezes dá alguma diferencinha aqui de alguns centavos no final aqui da tabela do saldo devedor, mas isso normalmente é devido ao arredondamento. Então, se isso acontecer, não se preocupe. Aí, somando a minha coluna aqui dos pagamentos, das parcelas, né? Deu 1.037,80, somando os juros, deu 37,80, somando aqui os valores da coluna da amortização, deu R$1.000. E observe que se eu pegar esses 1.000 de amortização mais os juros, vai dar o valor pago nesse período aí de 5 meses, que deu 1.037,80. Então, somando, né, a amortização mais os juros, bateu com o valor dos pagamentos. Muito bem, esse é o sistema de amortização pelo modo Price, né, tabela Price. Esse modo é fazendo aqui o passo a passo, não necessariamente eu preciso preencher essa tabela utilizando HP12C, né, eu calculo o valor aqui da parcela utilizando HP, depois faço o processo ou nessa calculadora mesmo, na HP, ou eu faço na calculadora científica. Muito bem, mas nós podemos fazer o processo todo na HP usando algumas teclas especiais aqui. Vamos lá. Vamos aqui na próxima tela. Então, novamente, eu usando HP, eu faço o cálculo da parcela, né? Então, primeiro vou calcular o valor das parcelas. Então, 1.000 CHSPV, 1,25I, que é a taxa, 5N, que é o número de parcelas, e aperto o PMT, e aí eu terei, então, o valor das parcelas. Vou lá na minha tabela, preencho, né, a coluna das parcelas. Então, vamos lá. Então, esse valor de 207,56, após fazer esse processo, não apague, deixa aí no visor que nós vamos continuar. Aí, para continuar, antes, né, de qualquer coisa, preencha aqui a tabela, a coluna das parcelas, né? Preenche primeiro aqui essa coluna dos pagamentos, que são as parcelas. Então, 207,56, 207,56, e assim toda a coluna fica preenchida, né? Muito bem aí. Feito isso, com esse primeiro valor aí no visor da calculadora, então a gente vai fazer o processo que está descrito logo aqui embaixo. Terminou de fazer o cálculo da parcela, aperta a tecla 1, em seguida a tecla F e a tecla N aqui que está escrito a morte aqui em cima, por isso que a gente está usando a tecla laranja, né? Feito esse processo, vai aparecer no visor da calculadora 12,50. O que é isso? Esse é os juros do primeiro mês. Aí você vem aqui na tabela e já coloca 12,50, que é os juros do primeiro mês. Em seguida, aperta a tecla X troca Y, que é essa tecla aqui, ó. Tem esse X e esse Y aqui. Então, X troca Y, ao pressionar essa tecla, vai aparecer um outro valor, que é R$ 195,06. Esse é o valor da primeira amortização. Então, R$ 195,06. Lembrando que o nosso saldo devedor anterior aqui era de R$1.000, que era o valor do empréstimo. Né? E aí, continuando, então a gente fez essa parte, já fez essa. Aí aperta RCL, PV. RCL é essa tecla e aperta o PV. E aí vai aparecer no visor da calculadora o valor de R$ 804,94. R$ 804,94 é o valor do saldo devedor. Aí vamos fazer mais uma linha. Então, como é de mês a mês, então de 1 em 1, então de novo, aperta a tecla 1, tecla F e a tecla N, onde está escrito a morte em laranja.
Feito isso, vai aparecer no visor da calculadora 1006, que é os juros. Então, juros do segundo mês já. Feito isso, aperta a tecla X troca Y, que vai dar 197,50. Então, esse será o valor dos juros do segundo mês. Aliás, o valor da amortização no segundo mês. E para eu saber meu saldo devedor, então 804,94 tira 197,50, não preciso ir lá e subtrair. Eu vou apertar a tecla RCL novamente e a tecla PV. Feito isso, vai aparecer no visor aí R$ 607,44. Aí continua o processo, tu aperta 1, F amorte, aí aparece os juros do terceiro mês, 7,59. X troca Y, aparece aí o 199,97, que é a amortização do terceiro mês. E a tecla RCL, PV, e vai aparecer meu saldo devedor aí após o terceiro mês. Então aqui eu tenho até o terceiro mês tudo calculado, preenchido ali na tabela. Aí é só continuar esse processo nessa mesma ordem, e aí você consegue então encontrar os valores aí dos juros, amortização e saldo devedor dos próximos dois passos aqui, né, que é o quarto e o quinto mês. E observe que se você somar a coluna dos pagamentos dá 1.037,80, dos juros a 37,80 e na amortização dá 1.000. E novamente, então, se você somar amortização mais juros aqui, vai dar o valor dos pagamentos. Então, eu tenho aqui no próximo slide essa tabela abaixo completa. Então é só dar uma olhadinha aqui. Ela está completa até o quinto mês. Então quem quiser dá uma paradinha aqui e faz o processo na calculadora novamente para ver os resultados se estão batendo. Feito o sistema Price, nós temos um outro sistema para falar ainda aqui. Só que antes, aqui no sistema Price, tem como eu saber, por exemplo, qual é o valor aqui do meu saldo devedor após o terceiro mês. Por exemplo, aqui, primeiro mês, meu saldo devedor após o primeiro, após o primeiro pagamento, que é 804, após o segundo pagamento ficou um saldo devedor 607, após o terceiro pagamento ficou um saldo devedor aqui no terceiro mês de R$ 404,47. Vamos aprender como que a gente faz para chegar nesse saldo devedor direto, sem ir um por um aqui. Então vamos lá. Aí novamente você vai fazer na calculadora HP12C o cálculo da parcela. Então vai lá, 1.000 CHS-PV, 1,25i, 5N e vai apertar a tecla PMT, vai aparecer aqui o valor da parcela. Então precisa fazer esse cálculo antes para a calculadora entender qual é o valor aí do empréstimo, o valor da taxa e, né, o percentual da taxa, a quantidade de parcelas e calcular, portanto, aí o valor da parcela. Como eu quero saber após o terceiro mês, o meu saldo devedor, após o terceiro pagamento, então eu não uso 1, eu uso 3. 3F, amorte, né, as teclas que a gente já viu ali anteriormente. Aí eu vou ter, então, o primeiro valor que vai aparecer no visor aí, R$ 30,15. Esse valor é referente aos juros acumulados dos 3 primeiros meses. Aperta a tecla X troca Y, eu vou ter já o valor amortizado até o terceiro mês, que é R$ 592,53. E em seguida, se eu aperto a tecla RCLPV, eu vou ter então o meu saldo devedor após o terceiro pagamento, né? Então, o saldo devedor após o terceiro mês é de R$ 407,47. Então, eu poderia fazer para o segundo mês ou para o quarto mês direto, é só mudar a primeira tecla pressionada aqui, que ao invés de ser 1, para o terceiro mês eu uso 3, se fosse para o quarto mês eu usaria o 4 e assim por diante. Agora sim, vamos para um outro sistema de capitalização, né? Outro sistema de amortização, aliás, que é o sistema
saque. Vamos descartar esse aqui e vamos lá. No sistema de amortização constante, como o próprio nome diz aqui, como a amortização é constante, no anterior a gente viu que as parcelas, né, eram constantes. Agora, nesse caso aqui, são os valores que serão amortizados mês a mês, eles serão constantes. Então, a primeira coisa a fazer é calcular o valor da amortização, que será feita mês a mês. Então, eu calculo o valor do meu empréstimo, né, que é o meu PV, dividido pelo número de parcelas. Então, eu vou fazer aqui o PV dividido por N, e eu terei, portanto, o valor amortizado todos os meses. Esse sistema aqui é muito utilizado aí por bancos comerciais, né, em financiamentos imobiliários, que, como a amortização é constante, então as parcelas é que vão diminuindo os valores mês a mês, né, após a amortização. Vamos dar uma olhadinha nesse modo, fazendo um exemplo. Tá aqui. O empréstimo, né, de R$1.000, o problema é o mesmo anterior, só mudando aí o sistema de amortização. Então, o empréstimo de R$1.000 foi contratado aí com juros de 1,25% ao mês em uma instituição financeira para ser pago em 5 parcelas pelo sistema de amortização constante, que é o saque. Pede-se fazer o demonstrativo da evolução da dívida, mostrando o valor da parcela, o valor dos juros, o valor da amortização e do saldo devedor ao final de cada período. Então, vamos lá. O sistema saque. Então, sistema de amortização constante. Primeira coisa, pego o valor do empréstimo, que é 1.000, tá aqui, dividido por 5, portanto, o valor da amortização mensal é de R$200. Venho aqui, preencho agora a coluna da amortização primeiro, então 200, será amortizado, né, após o primeiro pagamento, 200 após o segundo pagamento e assim por diante. Então, a amortização ela é constante. Então, o sistema saque. O valor do empréstimo inicial aqui, R$1.000, meu saldo devedor inicial. Vai amortizar 200, ok, mas antes vamos calcular aqui quanto que vai dar de juros. Então, 1.000, juros de 1,25% ao mês. Isso vai dar R$12,50. Então, no sistema anterior, eu tinha o valor do pagamento primeiro, aí eu tirava os juros e eu achava a amortização. Agora é o contrário. Eu tenho a amortização, tenho os juros, então eu somo os dois e aí eu vou ter o valor que eu deverei efetuar de pagamento aqui, que o primeiro será R$212,50, que é a soma dos juros mais o valor que será amortizado. Aí, 1.000 era o meu saldo devedor, paguei a primeira parcela, R$212,50, amortizou na minha dívida 200, portanto, meu saldo devedor agora passa a ser 800. Né? Aí calculo os juros de 800, então 800 vezes 1,25% ao mês, novamente, vai dar um juros de R$10. Qual será então o valor da segunda parcela? 200, vou fazer daqui para cá, olha só, 200, somo juros de 10, então eu vou ter o valor aqui do pagamento que vai ser R$210. Então, lembrando que primeiro, como eu tenho a coluna da amortização que eu fiz primeiro, então calculo juros, somo juros com amortização para daí ter o valor do pagamento. Então, eu fiz para o primeiro, fiz para o segundo. Feito isso, feito o segundo pagamento, 210, vai amortizar R$200, portanto, minha dívida agora passa a ser de 600. Calculo o juro de 600, 1,25%, que vai dar 7,50. E aí 200 mais 7,50 eu vou ter 207,50, é o valor da parcela. Amortiza 200, vai dar 400, calculo os juros, vai dar 5, 200 mais 5 vai dar 205, dos 400, tiro 200 aqui, vou ficar com saldo devedor de 200, calculo os juros, vai dar 205, aliás, R$2,50,
que somando com 200 da amortização vai dar 202,50. Aí 200 era o meu saldo devedor, paguei a quinta parcela, amortizo 200, meu saldo devedor passa a ser zero. Se você somar o valor dos pagamentos, vai dar 1.037,50, valor dos juros 37,50 e somando o valor amortizado dá 1.000, que é o valor da dívida, né? Ou seja, agora eu não tenho mais nenhum saldo devedor, está totalmente quitado aqui, né? Se você comparar esse sistema e o sistema anterior, você vai ver que vai dar uma diferença aqui no valor total dos pagamentos, né, e no valor total dos juros. Então, no sistema, no Price, dá um pouco mais aí de juros, deu 37,80, e no sistema SAC deu 37,50 de juros. Então, o sistema Price dá um pouquinho mais de juros, e é claro que em R$ 1.000 deu uma diferença pequena, mas em valores, né, de milhões aí, dá uma diferença grande. Esses são os dois sistemas mais importantes que a gente precisava ver. Aí agora é ir para o material e fazer os exercícios que foram propostos. E por enquanto, então, vamos encerrar a aula por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado.